Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Primeira experiência projetiva de 2024. E olha só, né? 2 meses sem gravar. Até que foi interessante. É uma época que foi complicada. 2024, não sei vocês, mas foi um anozinho muito bom evolutivamente falando. Cheio de experiências, né, fora do corpo, muito interessante, sensações que vieram, dilatações da consciência de uma maneira que eu nunca tinha experimentado até. E também nesses últimos 3 meses estava trabalhando muito com a questão da desobsessão, inclusive da autodesobsessão, que é um tema que a gente pode até falar no próximo vídeo, que é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma visão de que um espírito, um ser extrafísico, ou então às vezes uma pessoa encarnada é a única possível para ser um obsessor seu, sendo que muitas das vezes as suas próprias ideias e a sua conduta consigo mesmo pode ir lá e te transformar em um obsessor, um auto-obsessor, né? Isso foi muito interessante para mim. Uma hora eu vou entrando nesses detalhezinhos com vocês. Mas bem, 2024 começou com uma experiência que eu achei muito maluca e legal. Eu vou compartilhar ela com vocês primeiro e depois vamos abrir o leque aqui, não planejei nada, vamos falar de coração, né? Vamos começar. Eu sempre deixo meus vídeos assim sem edição de corte. Vai saindo, vai vindo, né? Vai sendo inspirado. A gente sempre anda em contato com alguém que acaba inspirando a gente. Sempre tem um mentor por aí, sempre tem algum espírito que queira falar alguma coisa, acaba utilizando a gente meio que involuntariamente até. Que eu nem sei, às vezes, umas ideias que vêm na minha cabeça, eu vou coisando aqui e é maluquice. Então vamos lá. Foi o quê? Foi madrugada de... Antes de ontem pra ontem, isso aí. Ou fui antes, eu não lembro agora direito, mas foi nessa época aí, uns 3 dias atrás. Fui dormir um pouquinho, fui dormir de madrugada, que eu tava de folga da empresa, tava meio que de férias lá. Cheguei, tinha uma sensação antes de ir pro quarto, uma coisa maluca. Eu não tenho medo de escuro, não tenho medo de andar no escuro, não tenho medo de espírito, não tenho medo de, sei lá, de ver coisa. Essa coisa já superei faz um tempo já. Só que nesse dia, quando eu apaguei as luzes da casa, tava saindo do banheiro pro meu quarto, que é um corredorzinho tipo esse aqui que tem aqui, esse corredor aqui. A sensação de medo veio lançada de fora pra mim, como se fosse uma forma de ataque energético, com uma ideia de medo. E me deu aquela coisa, sabe, quando a pessoa apaga a luz e sai correndo, aquela sensação de querer apagar a luz e sair correndo e entrar embaixo do cobertor com medo de alguma coisa. E eu fiquei pensando racionalmente sobre aquilo, sentindo aquela sensação, olhando pro corredor escuro aqui. O que é, né? Quem que tá aí, né? O que tá acontecendo? O que tá pegando? E leva em aspectos interessantes no momento da casa. A minha casa tava suja por causa das festas de Ano Novo. As energias estavam densas por causa das festas, né? Impregnada de uma negatividade muito forte por causa dessas coisas. Então isso influencia muito. Pode parecer não só uma ideia da dica, não é só questão que o ambiente limpo muda a energia, não é só isso, isso não é tão assim. Mas pensa, o ambiente estando sujo, ele te traz uma mentalização ruim. Então você percebe que quando você está equilibrado mentalmente, a primeira coisa que você tende a fazer é organizar as coisas, porque você quer que as coisas fora seja da mesma forma com que elas são dentro de você, né? Então, um ambiente externo desequilibrado, sujo, imundo, fedorento, alguma coisa assim, vai te trazer uma coisa ruim também. Ou muito possível a sua mente está na mesma vibração, por isso que você deixou esse tipo de coisa ficar, né? Esse tipo de energia tomar conta do seu ambiente. Então, é uma coisa que eu vou tentar mudar muito esse ano, esse cuidado com a limpeza, com as higienes, inclusive higiene pessoal, inclusive higiene do ambiente, utilização de roupas, esse tipo de coisa. É bom cuidar. Isso faz diferença tanto dentro quanto fora na questão energética, né? E aqui tava uma anarquia. Sabe aquelas festas meio americanas que passa e sai quebrando tudo? Então, parece que passou uma dessas aqui.
sujo. E na hora que influenciou, tinha coisa aqui. Nesse dia, eu fui dormir com essa sensação. Fui, até brinquei, depois desapeguei, percebi que não era minha energia, era uma forma de ataque e passei. Eu acho que essa coisa foi lá pro quarto da minha mãe. Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso aí. Vou falar o teu relato aqui, minha filha. Eu sou o único filho que chama minha mãe de minha filha, eu fico aí. Chegamos no... Fui dormir, entrei em catalepsia, não demorou muito. Eu me lembro que eu tava fora, mano, já do corpo, em um... Na saída foi diferente essa saída. Às vezes a saída ela parece que você se projeta, às vezes você já desperta fora do corpo. Me deu a catalepsiazinha e parece que eu fui caminhando. Me deu a sensação de eu já estar caminhando, só que ainda sem a visão, sem ver. Quando eu fui perceber por mim a lucidez voltando fora do corpo, a lucidez extrafísica, eu tava completamente lúcido, mas muito lúcido mesmo. E era como se fosse um terreno asfaltado com algumas gramas. Parece que eu achava que algum terreno que é asfaltado fica meio abandonado, a grama fica um pouco alta, e algumas áreas ficam trincadas com o chão trincado e sai algumas gramas ali. Uma cerca de tela em volta, parecia ser o fundo tipo de algum posto abandonado de gasolina ali nos umbrais, alguma coisa assim. É um reflexo do mundo, né? Um duplo. E tava ali, tinha uma espécie que eu já falei pra vocês de alguns espíritos animais, né? Tem sempre um que de vez em quando aparece comigo, que é uma forma de um lobo. Um lobo preto. Às vezes até confundi achando que era meu cachorro, mas não era. É muito diferente a energia dos dois. E eu olhava pro escuro. Tinha um espírito ali, escondido, tentando me jogar uma forma mental de que tinha um outro animal e ia me atacar. E parecia, é uma coisa muito mal feita. Eu falo pra vocês, se algum espírito fora do corpo estiver tentando fazer alguma forma mental pra vocês, procura olhar nos olhos dele. O Saulo me deu essa dica, isso é imbatível, cara, isso é imbatível. E eu olhava aquela forma mental assim, aquele espírito se plasmando, né, se moldando numa figura toda magrela, preta, só com os olhos brancos assim, no escuro, se movimentando assim. Sabe quando você vê tipo uma sombra sobre sombra, uma sombra mais escura que a outra? Se movimentando, magrelo, um ser quadrúpede. E eu, sem medo daquilo, começava a rir. Pode vir, cara, eu tô tranquilo, eu tô te enxergando, tô vendo. Que foi? Ele começou a meio que atacar aquele ser animal que tava comigo, e os dois saíram pra lá na briga deles. Eu nem me envolvi naquilo. É assim meio que funciona. Esses animais protegem a gente. E protegeu bonito, que depois eu não senti nada. Tava um ambiente limpinho e ele tava logo comigo de novo. Eu tava tão seguro e lúcido que eu deitei ali no chão, deitei mesmo, lá no chãozão do umbral, sem medo de ser feliz. Olhava assim pra cima, pro céu, e eu via, além do céu muito preto e as estrelas muito brilhantes, não sei que dimensão que era aquela. Não é que era uma dimensão muito densa, porque nem sempre é difícil você ver as estrelas lá. E tinha vários pontos de luz que se movimentavam pelo céu. Alguns eram espíritos mais elevados que estavam fazendo seus trabalhos naquela dimensão, indo de um lado a outro, e outros eram próprios veículos extrafísicos que eles usam, como naves, alguma espécie de transporte aéreo que eles utilizam. Eu via aquilo tudo movimentado e as informações iam chegando até mim do que eram aquelas coisas. Aquelas luzes que se movimentavam. Eu sabia quando era um espírito que estava voando, volitando ali, sabia quando era uma nave dessas carregada com outros seres, né, outros espíritos e tal. E fazendo seus trabalhos extrafísicos. E eu, tô parado aqui deitado no chão? Claro que não, vou ver se eu consigo arranjar um trabalho pra mim, alguma coisa pra eu ajudar, algo pra eu aprender a fazer, aproveitar que eu tô lúcido. E entrei em um estado de oração. Isso foi muito interessante, que quando eu comecei a orar, lá fora, a forma com que a oração foi começando, algo foi me cativando a orar de uma forma, parecia que era um verso. Eu não consigo recordar, mas eu lembro que era muito rimado, era muito bonito e profundo a mensagem. E eu pedia para poder ser levado, para poder ou ajudar em algum trabalho ou para poder aprender alguma coisa. E imediatamente onde eu estava deitado, parecia que o chão começou a se afundar. E eu caía dentro de um túnel, e eu via eu de costas sendo puxado por esse túnel extrafísico, como se fosse um portal dentro das dimensões umbralinas ali. E eu via a movimentação
como se eu estivesse dentro de um túnel. Parece aquela coisa daquele tipo do filme do Interestelar, sabe? Quando ele entra num buraco negro, ele vê tudo distorcido. E eu vi aquilo, muito lúcido, era algo fabuloso de se ver, é muito difícil de explicar, pra te falar a verdade. Mas é como se toda a dimensão umbralina se distorcesse em um túnel na minha frente. E logo, logo tava eu e o Alayara. Eu não via ele, mas eu via a iluminação dele, sabia que era a energia dele, mas eu não conseguia ver a forma manifestada dele ali, só via uma reluzência dele, né? E ele me falava, antes de a gente parar no túnel, ele falava, você vai encontrar ali Santa Helena. Era essas palavras. Eu não sei se era Santa Helena, nem sei se existe a Santa Helena, né? Mas falou, você vai encontrar Santa Helena e ela vai te ensinar, vai te fazer alguma coisa lá, vai te ensinar alguma coisa. E me deixou ali. E foi. Eu andei um pouquinho naqueles umbrais, tipo assim, uns 50 metros, tinha uma rua mesmo, um bairro normal, desses de bairro, de periferia normal de cidade. O asfalto, umas 2 árvores muito grandes plantadas, pareciam umas 2 figueiras. E do lado direito aqui, depois da calçada que atravessava a rua, tinha mato, tipo um pastão e um morro do outro lado. Embaixo dessa árvore tinha uma fogueira, 2 fogueiras, uma em cada árvore, e essas fogueiras se mantinham ali e eu percebi que elas emitiam uma energia de cura. Era uma energia de cura boa e alguns espíritos estavam ali sentados, tinham 2 nessa primeira fogueira. E eu perguntei pra eles não estavam numa questão de agressividade nem nada, eles estavam ali, eram seres desencarnados. Eu perguntava pra eles, você sabe onde fica Santa Helena? Aí ele apontava o dedo pra uma casa que ficava no meio ali do mato, que parecia feita aquelas casas ribeirinhas que tem na Amazônia com um alicerce um pouco elevado e teto de palha. E quando eu entrava na casa, tinha uma preta velha conversando com outro espírito, de uma outra moça, uma senhora branca, muito bem vestida de um azul claro. E essa preta velha vestida de um azul mais escuro. Sabia que era uma preta velha por causa da energia dela, né? E depois, óbvio, pelo tratamento que ela me deu, percebi-se que era uma preta velha. Trabalhando comigo, então, eu não sei se tem esse padrão para as pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas que imaginam preto velho imaginam um ser de branco, né? Talvez acostumado com a ideia da Umbanda e do Candomblé aqui no Brasil. Mas lá ela tava de azul. Eu não sou estilista do umbral, não. Mas tava de azul. E foi. Cheguei na porta, fiz um namastê ali para elas, né? Abri a portinha até mais baixa do que eu tava ali. E ela olhava pra mim assim e me questionava, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, meu mentor me trouxe aqui, ele me disse que você pode me ajudar em alguma coisa, pra aprender alguma coisa, ou ajudar a senhora em alguma coisa. Aí eu não perguntei pra ela se era Santa Helena ou não, qual das duas. Elas começavam a rir um pouco da minha cara, eu não entendi o que aconteceu. Aí depois ela terminou de conversar com essa senhora branca, e ela saiu, e ficou eu e a preta velha. Conversei um tempo com ela e aconteceu uma coisa, eu não estava conseguindo falar. Começava a falar, parecia que eu estava rouco. Aí eu não entendia se eu estava começando a ter consciência do corpo e tentando utilizar as cordas vocais do corpo. E no astral, por exemplo, você não utiliza a voz para falar, mas o apego, né, que a gente tem com o corpo, então às vezes você acha que está falando fora do corpo. E eu não conseguia falar. Eu tava falando com ela pra caramba. Até que ela me deitou, falou pra eu deitar naquela cama. Tinha uma mesa de madeira ali no meio da sala, uma mesa baixinha, parecia uma mesinha de centro. Eu deitei, ela conversava comigo, fazendo um carinho na minha cabeça. E ela deu um sopro nessa região do meu nariz. Isso imediatamente descongestionou tudo por dentro. Parecia que meu corpo astral estava com uma energia super carregada e densa. Tanto que antes desse momento eu não estava conseguindo no mundo aqui meditar direito, me concentrar, ter ideias elevadas, não conseguia ter um contato muito bom. Isso me deu uma limpeza do caramba, coisa forte. Acabou que fiquei ali, me deu esse passe. Logo eu ouvi uma voz lá fora de um ser, tava um pouco nervoso. Ele falava assim, vai atender mais quantos ainda hoje? Já não cansou não?
Já foram quantos? Ele perguntava pra ela. Aí ela respondia, já foram 22, esse aqui é o último. O mentor dele trouxe ele aqui. Eu vou atender ele aqui, ele já tá indo já. E eu via lá fora, depois eu levantei e fui lá ver, tinha um Exu. Eu não sei, eu tô tendo muita experiência com esses seres nesses últimos tempos, é incrível até a ideia. E ele tinha tava um olho vermelho, tava uma figura, parecia brava e poderosa, né? Mas não sentia nada de medo dele, não. E ele perguntava se era o último e queria meio que eu andasse logo ali, pra poder, algum trabalho eles tinham pra fazer. E eu tava atrasando eles ali. E acabou que eu voltei pro corpo. Quando eu voltei, eu achei, em primeira instância, que eu tava já acordado no meu quarto. O quarto tava claro, dessa claridade que tá aqui, tá claro pra caramba, agora que eu tô vendo aqui. Tá claro. E esse quarto é muito parecido com o meu, igualzinho o meu. Eu achava que eu tava no quarto, já no corpo. E o Alayara tentava me lembrar do que ela tinha me falado. Eu falei assim, eu acho que eu não lembro o que ela tava tentando lembrar. Aí a forma com que os mentores usam, às vezes é muito sutil, para eles te lembrarem da lição. E eu fui entender isso analisando o simbolismo do que ele me projetou depois de algum tempo. Você vai ver até aqui no meu quadro, tem um escritinho bem aqui em cima. Eu acordei de madrugada, assim que voltei, e escrevi lá. Então o que acontece? Ele projetou um livro vermelho na parede do quarto, onde que eu tava. E tinha um quadro branco que eu achei que era esse lá no quarto. Aí comecei a cair a real, que não tava no corpo. Só que eu não tinha prestado atenção ainda. Então eu tava tentando achar uns pincelzinhos, igual esse aqui, que eu sempre tenho aqui espalhado. E eu tava tentando achar pra anotar. E eu via muito nítido. Eu tenho até agora a imagem desse livro, só que esse livro não existe no plano físico, porque a primeira coisa que eu acordei foi pesquisar se esse livro existia. Esse livro não existe. Mas era a mensagem que ele estava tentando me mostrar ali, que eu estava tentando entender, que eu não estava lembrando. Era um livro vermelho com uma borda dourada e ele estava escrito ouvir. E o autor, eu lembro muito nítido que era Perry Clary. O escrito assim, Perry Clary. Editora Real. E em cima estava escrito Real Cosmopolitan. E tinha um símbolo, esse símbolo aqui, do triângulo e da cruz, do Ramatiz, desenhado embaixo. E eu fiquei com aquilo, eu tentava escrever e a caneta não funcionava. Eu acho que foi essa técnica que a Alayara usou para eu tentar me lembrar disso, dessa mensagem. Que eu ficava tentando escrever tanto tempo ela e não escrevia, eu ficava repetindo fora do corpo isso, tanto que eu voltei com isso na cabeça. Voltei pro corpo com isso na cabeça, acordei aqui, eram umas 3 horas da manhã, 3h30. Primeira coisa que eu fiz foi lá no quadro. E já escrevi lá, ó, tá ali, Perry Clary, ouvir, editora Real Cosmopolitan, e tá lá. A editora Real existe, né? Mas Real Cosmopolitan eu nunca tinha visto. Mas o Cosmopolitan, pra quem lembra um pouco da Biblioteca de Alexandria, eu acho que pode entender um pouco do que eu tô falando, do que era ser um cosmopolita próximo a Alexandria, né? E bem, eu acordei e minha mãe estava acordada também. Assediadaça, coitada, com a Casa das Energias. Eu acho que aquele ser que tentou me colocar medo não conseguiu ver que eu tava com medo. Foi lá nela, catou a minha mãe em catalepsia. E, meu irmão, e acontece essas coisas, né? Vai drenando energia, vai drenando energia do medo dela, que ela também já entrou em estado de medo, comprou a ideia e achou que estava sendo atacada extrafisicamente, que tinha um ser grande que puxava ela pela coluna, jogava pra cima, aquela coisa toda fora do corpo. Mas eu vendo com a Alayara depois, ele me dizia que era muita plasmação da mente dela, por causa do medo, né? A forma com que funciona o assédio. O assédio extrafísico, ele funciona assim, cara. Medo é dos mecanismos mais utilizados. O medo e a sexualidade são os dois mecanismos mais utilizados através do assédio. E eu voltei e pensei nisso, né? Cadê esse livro? Quem que é esse livro aí? Perry Clary? Não existe esse cara? E depois eu fui ver Perry Clary, traduzido era tipo de pera, perado, que é tipo um tipo de cor. E claro, talvez, aí fui pensando nisso assim, foi me vindo umas informações, que a Preta Velha falava que eu tinha que aprender a ouvir mais. Que eu falo muito, e sou muito agitado, então muitas das vezes meditar e ficar quieto, aprender a ouvir, era o que eu precisava durante um tempo.
E foi uma coisa que me fez muita diferença. Eu comecei a praticar, escutar mais. E fui indo, cara, esses dias. Só nessa prática de ouvir, né? De escutar, percebi várias coisas. Primeiro que a maioria das pessoas, elas não percebem o que falam. Muitas das vezes elas estão tão no automático que elas já se catam no meio de uma coisa, no meio de uma crítica, no meio de uma reclamação, no meio às vezes de um assunto completamente tão desnecessário. E muitas das vezes os problemas que trazemos para o nosso cotidiano, para a nossa vida, a gente não sabe de onde esses pequenos problemas surgiram e eles vão se acumulando e vão se tornando grandes coisas, muitas vezes vem de assuntos ou de relações que você entra sem querer. Fiz essa prática de ficar mais quieto e eu percebi que a maioria das pessoas, elas não querem conversar com você. A maioria delas somente te aturam. Ou então por uma necessidade de aceitação, ou não, nem de aceitação, né, de... aceitação, não tem uma palavra certa. Eu vou lembrar dela aqui, cara. Eu acho que é aceitação mesmo. Por necessidade de aceitação, às vezes a pessoa ela começa a falar alguma coisa por você. Por exemplo, você está numa empresa, num lugar onde tem muita gente. A pessoa vai lá e brinca com você um dia, te dá um bom dia e faz uma piadinha. Tá, pronto, ela fez isso por uma questão social, para não ficar um ambiente desagradável, sabe? Ela não quer muito ter a tua atenção ou a tua amizade. Tá, pode ser uma coisa legal daí, se você estiver consciente para construir uma amizade. Mas na maioria dos casos não é assim. Então a pessoa faz uma dessa, logo quando a pessoa passa perto de você de novo, você acha que tem que fazer uma brincadeirinha e dar um bom dia. E essas brincadeirinhas logo logo vão abrindo um leque de intimidade que vai estar tão aberto que ninguém sabe como que você deixou aquela outra pessoa entrar na tua vida e não é uma pessoa tão agradável na maioria das vezes e você não sabe como que se livra dela. E você fica falando às vezes para as outras pessoas que ela é uma pessoa chata, inconveniente, mas você mesmo abriu o leque para ela entrar na sua vida porque você não estava lúcido das conversas, né? Então eu percebo muito disso, a maioria das pessoas elas não querem conversar com você, elas só te aturam. Eu fiz isso. Já falei, tive feito essa prática há muitos anos, voltei a fazer de novo. Comecei a conversar com as pessoas, o que era necessário ser conversado, a não ser que a pessoa queira conversar sobre algo mais elevado e construtivo. E eu só falava com ela, na maioria das vezes, se elas viessem falar comigo. E eu percebi que a vida se tornou algo muito mais simples e mais tranquilo. As pessoas me respeitam mais hoje por causa disso. No começo elas vão falar que você tá triste, tá acontecendo algum problema, que as pessoas não conseguem ficar quietas igual eu também. Então, nós temos esse defeito da fala excessiva. No budismo, tem até dentro do Octuplo Caminho, do nobre Octuplo Caminho, né? A fala justa, né? Você falar o necessário. Falar o que você pensa lúcido do que você está escolhendo aquelas palavras, né? Eu lembro de um cumprimento que fazia assim, ou seja, você definia para as pessoas meus melhores sentimentos, minhas melhores palavras e meus melhores pensamentos para você. Aquele árabe, né? Assalamu alaikum, acho que é mais ou menos essa tradução. E a outra pessoa recebia de cima e fazia o mesmo gesto para as pessoas, ou seja, meus melhores pensamentos, minhas melhores palavras e meus melhores sentimentos para você. Por causa que elas achavam que necessitavam dessa oferecimento do melhor possível para outra pessoa, inclusive das melhores palavras. Pois as relações se constroem assim. Em pequenos momentinhos e pequenos momentos, logo logo você não sabe como aquilo construiu e como surgiu. E hoje as pessoas estão muito imediatistas ao ponto de achar que todos os problemas da vida, ou que todas as grandes amizades, ou que todas as grandes relações foram tomadas de assalto, foram pegadas de uma vez só. Tanto que as soluções de problemas e as soluções às vezes de problemas da própria cognição, de problemas da questão do pensamento, da questão da fala, da questão da conduta, ou seja, qualquer problema
você vai resolver tudo de uma vez. Então, a capacidade sua de ouvir é como se você acionasse o radar. Você abrange a sua consciência expandida para poder buscar informações do que está acontecendo. Entende? Eu vi uma mensagem de um monge tibetano não, ele é vietnamita, Thich Nhat Hanh. Ótimas mensagens do Thich Nhat Hanh. Ele é do budismo zen, né? E ele falava que se você vê uma pedra, ela é atirada sobre a água, ela desce lentamente até o fundo do rio, e no fundo do rio ela se assenta, se acomoda e para. E todo o rio passa por cima dela sem que ela sofra nenhuma ação, sem que ela se mova. E ele fala que a meditação, as pessoas estão tão acostumadas a correr, né? Assim, por que você não experimenta parar? As pessoas correm, você corre a sua vida inteira. Você está correndo atrás do quê? Né? Você corre a sua vida inteira. E a meditação, ela faz isso, né? Estou falando desse ouvir, né? Primeiro passo da meditação é acalmar. É parar, quer dizer, primeiro é parar. Depois é acalmar. E o terceiro passo é assentar-se. Ou seja, você para, você se controla ao ponto de parar de vibrar as coisas, deixa as coisas se acalmarem, e depois, como uma pedra no fundo do rio, você vai se assentando e se assenta no fundo. E contempla, como um observador externo que está no eixo do mundo, vendo todas as coisas acontecendo. Como que vamos ter um controle sobre algo se você não tem a percepção do que está acontecendo? Então, Thich Nhat Hanh dá essa ideia e ele fala que as pessoas estão correndo, então correm atrás do que? A vida inteira correndo, atrás do que? Se você parar para pensar, se acha que a sua vida é corrida, por que ela está correndo tanto? Correndo atrás do quê? Construindo o quê? Para quem? Por quê? Você não acha que às vezes é uma hora de você realmente parar? Ainda mais agora, começo de ano, é uma ótima época para você parar essa correria idiota e contemplar um pouco o que você quer realmente. Você quer realmente decidir da sua vida o que você vai fazer dela. Não só da vida manifestada, da vida física, mas da sua vida interna, da sua vida espiritual, né? Que é tão importante ou mais importante até que a sua vida física, que sem uma construção espiritual, você pode ter certeza que a infelicidade é a tua recompensa. Não tem outra. Então, saber ouvir é uma das virtudes que eu estou trabalhando, eu quero trabalhar esse ano. Eu quero ser um ser mais calmo, mais tranquilo. E tem muita coisa. O universo, ele toca uma sinfonia que ela vai ser escutada só por quem está disposto a ouvir. Não vai ser forçada aos seus ouvidos, sabe? Você tem que se dispor a escutar. Tem muita informação vindo do vazio existencial, do vazio cósmico, né? Do vazio da sua alma, interiormente falando, que pode te mudar a sua vida. Tem muitas coisas acontecendo que você já poderia ter superado sempre, só que por você não escutar, você está buscando a resposta em algo que está na frente, sendo que às vezes já está dentro. Então, se você não escuta, você não entende. Escutar te dá uma visão muito profunda. Cafezinho? Sobre a compaixão, por exemplo. Se você está disposto a escutar, ou só entender sem julgamento, escuta. Às vezes as pessoas, elas não querem nem corrigir os problemas da vida dela, elas só querem conversar. Ouvir, quer que você escute, quer algum bom ouvido, hoje é uma virtude muito difícil. Você não precisa ficar pensando, a pessoa ficar jogando problema na minha cabeça, eu vou levar para casa. Você não precisa levar para casa. Escuta. Tenha a oportunidade, pelo menos, de entender o sofrimento da pessoa e entender
como que se passa dentro do coração dela a contemplação da realidade dela, como que as pessoas enxergam a realidade, é muito diferente. Você é um ser único e enxerga a realidade da sua maneira. Então, logo, pelo nosso pensamento egoísta, achamos que todas as pessoas têm a mesma capacidade que você para resolver problemas do jeito que você enxerga. E você explicar a sua visão não funciona. Ela é só sua. Ela é única. Você pode até explicar, mas nunca será de forma total como é. Não tem essa capacidade ainda. A transmissão de pensamento através da palavra, por isso que existe uma arte inteira na ciência chamada oratória. E na oratória a gente entende que você não está só falando, você está inserindo pensamentos, mente, você está transmitindo um pensamento para outra pessoa e nem sempre, ou não nunca, né, na verdade, o que está na tua cabeça vai chegar da mesma maneira na outra mente que está quem está ouvindo, né? O orador e aquele que está escutando. Nunca chega a mesma informação, por causa que é impossível para você explicar a forma como que você enxerga o mundo, como que as coisas funcionam para você. Eu vejo grandes discussões filosóficas de boteco, que as pessoas ficam tentando somente provar o próprio ponto de vista para mostrar para o outro que eu estou certo, que o meu ponto de vista é melhor, a minha forma de pensar é melhor, sendo que a sua forma é única, é sua. Agora, você se dispor a escutar vai te dar uma visão aproximada de como que as pessoas pensam. E você começa a entender a diversidade, a variedade do sofrimento, a variedade dos pensamentos e a variedade de tudo que está acontecendo nesse mundo que faz ele ser rico e ao mesmo tempo sofrido para as pessoas que não pensam nisso. Então você consegue ver. Você tem a chance de escutar e de compreender a mente, de compreender como as pessoas são. Nós falamos, né, que temos um marido, às vezes uma esposa, uma namoradinha, um namoradinho, sei lá, filho, amigos. E nós queremos que essa pessoa seja pura e sincera com a gente, mas nós queremos que ela fale. Sendo que você não está nem disposto a escutar. Às vezes ela te fala, só que de uma maneira diferente. Então exigimos a sinceridade a um custo de uma via só. Sendo que essa virtude ela exige uma dupla via. A pessoa quer ser sincera com você, mas você consegue me escutar? Você consegue entender o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? Então, elas não conseguem. Por si só serem sinceras, elas estão jogando toda a verdade que elas conseguem falar, às vezes, demonstrar através de um gesto. Quando eu falo no ouvir, não é somente a questão do ouvido, mas contemplação, sabe? Ver com mais profundidade de uma visão pacífica. Esse ouvir é como você está no centro de um tornado. É o lugar mais seguro que tem, no meio da tempestade. É o olho do furacão. As coisas em volta se comportam caoticamente, mas centro, lá no meio não acontece nada. No meio você pode analisar toda a bagunça. Você pode olhar em volta e ver todo aquele desespero sem que ele te afete. Essa é uma ideia principais da consciência, né? De estar no centro, né? Concentro, consciência. Então, o ouvir que eu entendi, que esses mentores tentaram me ensinar, tem muito a ver com essa visão contemplativa. Se colocar à disposição para receber as informações. O universo inteiro fala com você todos os instantes da sua vida. E não é porque começou um ano novo que o ciclo começou, por causa que o tempo é uma grande ilusão, inclusive até na física, na ciência, nós não conseguimos provar a existência do tempo. Nós conseguimos medir ele através de algumas questões físicas, como a entropia, ou então a dilatação cósmica, mas a movimentação dos planetas, mas o tempo, ele para nós hoje é
ele é cômodo. Ele é uma conveniência, né? Ele convém pra gente, então nós calculamos ele da forma com que é mais conveniente para nós. Mas o universo, quando eu falo de todas as dimensões, do mundo espiritual, do mundo físico, de você mesmo, às vezes o seu interior está gritando uma mensagem para você, às vezes Deus está falando com você diretamente, às vezes as pessoas estão tentando se abrir com você, te mostrar um caminho diferente, mas você é um péssimo receptor desse canal, desse fluxo de informações. Então, é em uma mente simples e vazia, em uma mente em branco como uma nova folha de papel, que pode ser inserida novas informações. É nesse meio onde começa a se criar algo. Não se coloca mais bebida em copo cheio. Assim como você não gasta a sua bebida também em copos furados, né? Tem que se pensar nisso. As informações, elas vêm. Já aconteceu com você? Isso já aconteceu com todo mundo. Todo mundo te falou. Todo mundo te mostrou. O universo colocou placas na sua cara, igual naquele filme do Todo-Poderoso. Tudo te mostrando que vai dar errado. E dá errado porque você não estava pronto para ouvir, e você chega nas pessoas e diga, mas ninguém me avisou nada. Ninguém me contou nada. E estava tudo na sua frente. Sempre esteve na sua frente. Tudo aqui acontecendo diante de seus olhos. Só que você estava olhando para o próprio umbigo, ou então se fingindo de vítima, sentindo aquela carência de papai, pelo amor de Deus, mamãe me pega no colo, que o bicho está pegando. E Deus sussurrando para você a solução de tudo. No livro de Blavatsky, lá na Voz do Silêncio, a Voz do Silêncio é melhor do que o Bhagavad Gita. Piada horrível. Mas a Voz do Silêncio é um ótimo livro da Blavatsky. E ela fala de você conseguir ouvir essa voz sem som, esse inaudível, que ela chama de voz de Dharana. É o teu próprio ser, né? O seu Deus interior, o seu daimon, a sua consciência, o divino falando com você. Você só consegue se você se assentar no fundo do rio e deixar fluir, esvaziar essa cabeça preocupada. Faz o exercício. Se coloque a sentar agora, em qualquer lugar que você estiver. Não vai gastar 3 minutos. Se estiver fazendo um cocôzinho no banheiro, faz isso que eu tô te falando. O corpo sabe fazer cocô sozinho, não precisa que você vai pensar não, ele sabe fazer isso. Faz isso desde que você nasceu. Ninguém precisou ensinar, ele manda ver. Sentou na privadinha. Vamos lá, que é um lugar que sobra tempo, é banheiro, viu? Banheiro é um santuário cultural. Você leva livro, eu levo violão pro banheiro. Então tem tudo no banheiro. Sentadinho lá, ou seja, onde você estiver. Por esse tempinho, 3 a 5 minutinhos, respira, acalma os ânimos e se disponha a contemplar a sua mente e as suas emoções. Você vai perceber o turbilhão que é. O turbilhão que é de inutilidade que roda na sua mente. Como um guru da Índia uma vez disse que, eu não lembro o nome dele agora, você não consegue fazer a mente parar de pensar. É uma grande ilusão criada entre a maioria dos yogas. É um mecanismo, a mente é uma ferramenta que demorou milhões e milhões de anos, várias e várias encarnações, para poder fazer o que ela faz, pensar. Só que nós não sofremos de uma mente barulhenta, sofremos de uma mente mal educada. Se você... Imagine a mente sua, que só pensa besteira, só pensa o que não presta, só pensa o que não faz sentido às vezes. Na maioria deles não faz sentido os pensamentos. Porque você está sempre na ânsia de buscar identificar aquilo com isso e julgar que aquilo seja isso. E ele fala, imagine uma mente que você consiga educá-la e ela pense durante todo o instante coisas construtivas, coisas boas.
O problema é esse da mente nossa. Ela pensa. O papel dele é esse. Mas se você não define o que a mente vai pensar, se você não está em constante contemplação da mente, você não consegue controlar esses pensamentos. Essa auto-investigação, o que os swamis da Índia chamavam de auto-inquirição, que do sânscrito era Atma Vichara, uma das grandes práticas da auto-investigação, linda prática, que ela funciona, você tem que fazer ela direto. Você não vai tirar um tempo para você meditar e investigar a sua mente. Você vai estar fazendo agora. Enquanto eu estou gravando o vídeo, eu estou tentando controlar a minha mente. Enquanto eu estou almoçando com as pessoas, eu estou tentando controlar a minha mente, entender de onde vêm os pensamentos. Da onde vem, qual é a origem dele. Eu tenho que voltar a minha mente para a origem. E controlar o que eu vou pensar. Vai pensar? Vai. Mas isso. Vai pensar? Isso. Uma das grandes práticas para você ter essa mente contemplativa, essa capacidade de ouvir, e que vai te dar essa construção, essa base mais positiva na mente, é a reflexão. Uma das coisas que os filósofos fazem. Nós falamos de filosofia, logo vem os pensadores. Os pensadores refletem sobre as coisas. Então, refletir sobre as virtudes, sobre o amor, sobre a vida, principalmente, galerinha, vocês têm que pensar, as pessoas, os católicos adoram bater na madeira quando eu falo isso. Vamos pensar sobre a morte? Vamos falar sobre a morte? Pensar sobre isso, por exemplo, são coisas que vão acontecer. Você é especial o suficiente para não morrer, fisicamente falando. Você acha que você ganhou o quê? Um bônus? Um poderzinho? É o Wolverine? Até o Wolverine morreu. Mas bem, a base de escutar, ela deve ser uma mente que tenha espaço para poder escutar. Porque os ouvidos não escutam. O cérebro capta os dados dos gases vibrando no ouvido. Leva para o cérebro ouve, mas quem escuta é a mente. A mente que define. Os ouvidos são uma ilusão da grande matéria, o meio sensorial, né? As sensações, elas afastam a gente da realidade. Então, escutar necessita que você abra espaço dentro. Começa controlando isso. Eu estou fazendo isso. Abrir um espaço. Coisas novas surgem. Mas onde você vai guardar as coisas novas? Abandona essa carniça velha. Abandona essas coisas aí, ó. Vamos, o ano solar está começando aí, novo ano solar. Pô, o Kali Yuga tá quase indo embora. Não sei quantos anos que vai demorar esse Kali Yuga passar, mas tá aí. Tá aí, né? E você tá no meio dele. Começando novo. Você tem que abrir espaço na sua mente, no seu coração, para algo novo brotar. Porque do que adianta falar que nada melhora, que as pessoas são as mesmas, você sofre dos mesmos problemas, sofre das mesmas coisas, porque você não deixa o novo crescer no seu coração, porque você está carregando aquelas coisas que nunca deram fruto, as coisas que nunca foram boas, né? As coisas que nunca te favoreceram em nada. É triste o que eu vou te falar, mas a sua vida se trata de você, não das pessoas. Se você sumisse agora, a vida ia seguir da mesma forma. Ninguém é tão especial ao ponto de parar o mundo. Nem o Cristo. Morreu aqui na Terra, o mundo continuou. É triste falar, tá aí. Imagina. Então não tem esses pensamentos assim, abandone. Quer fazer algo novo, quer construir algo novo, quer ter um novo ano, né? Um ano novo que surja realmente novo, você necessita de uma base nova, de uma postura nova, de um ouvir novo, de um ouvir sem comparar, sem rotular,
sem esse preconceito absurdo que o mundo vem carregando, sem essa discriminação absurda que o mundo vem tendo, sem essa violência toda a qualquer coisa. Novo, eu estou dizendo, renovado. Não adianta você construir uma casa numa base torta. É aquele ditado bíblico, não constrói na praia, constrói na pedra, né? Os que fizerem as casas na areia. Então, se a sua vida sempre deu errado, da forma com que você esteve levando, é porque toda a energia que sobra em você para construir algo novo, algo que vai começar te dando esse ano maravilhoso de uma maneira nova, você investe em construir na mesma planta que sempre deu errado e a casa cai toda vez e você vai de novo. Abandona esse terreno velho, doa, vende, sei lá, eu falo metaforicamente, mas segue e é algo novo. Aí não adianta falar que eu não consigo abandonar por causa disso. Você não abandona porque você não quer, não tem coragem o suficiente para pagar o preço da sua felicidade. Não existe nada nesse mundo que possa te privar da felicidade, porque isso é um direito seu divino. A felicidade, ela é um direito seu delegado por Deus, cara. Isso é irrevogável. Só que você tem que ir lá buscar. Sabe quando você ganha presente na rádio? Você liga na rádio e ganha um cupom do cinema, você ganha um jantar, um almoço, você tem que ir lá buscar. Você ganhou, tá lá. Você acha que a rádio vai levar pra você? Não, vai lá. Deus já te deu. Vai ficar carregando essas coisas? Não vai. Não vai dar pra você construir algo novo aí. Então eu quero desejar pra vocês um ano novo, de homens e mulheres novas. Ou seja, odres novos para vinhos velhos. Quem leu essa parte da Bíblia sabe do que eu estou falando. Mantenha-se puro, maravilhoso como esse vinho velho, cheio de experiências, cheio de criatividades, de todo o conhecimento histórico que você vem carregando de todas as suas encarnações, agora em um novo ano, com novas práticas, com novos planos, que seja possível executá-los, mesmo que seja isso aqui esse ano, mas que você consiga, que você tente, que você experimente, né? Consciente, como diz o poema de Dumont. Senão, pra que um ano novo? Pra que você quer um ano novo, cara? Pra ficar jogando no lixo? Você quer um ano novo pra quê? Pra fazer tudo de novo? Na mesma rotininha de trabalha, depois final de semana vou me recompensar com droga, cachaça e com festinha e passar o domingo reclamando de ressaca e tudo ferrado e não sabe onde que colocou o dinheiro e acha que o Brasil é ruim porque não te dá um salário digno. Você gasta tudo em porcaria, cara, pelo amor de Deus. Você faz errado, todo mundo faz errado. Eu falo que eu sou um desses, eu sou o primeiro da fila aqui, ó, meu irmão. Vamos começar de novo? Vamos renovar, né? Eu desejo a vocês esse feliz ano novo, com muita luz, com muita paz. E que vamos com tudo. Vamos trocando experiências aqui no canal, qualquer coisa deixa comentário. Eu não tenho mais aquele Facebook, cancelei aquele treco. O Instagram meu, nem sei como é que cancela, por isso que eu não cancelei ainda, que eu sou horrível nisso. Mas me manda mensagem aqui que eu respondo todas as mensagens que me mandam aqui. Todas elas. Todas elas mesmo. Eu sou fofura nesse ponto. Eu fico lendo tudo. Eu leio, releio. Às vezes eu leio de novo, que eu sou nostálgico. Mas vamos junto. Eu, você, os nossos amigos espirituais e o que há de bom entre nós. Vamos construir um mundo melhor a partir de nós mesmos. Vamos dar uma chance. Vamos escutar e perceber qual música que agora o universo está tocando para você. Quais são as mensagens que estão chegando para você agora? Te vejo por mais esse ano. Muita luz, muita paz e até mais.